Hoje nós estaremos pensando sobre o tema Igreja comprometida com Cristo. Igreja comprometida com Cristo. O contexto histórico da passagem bíblica que nós acabamos de ler retrata justamente o momento em que Paulo esteve na cidade de Éfeso. E ali ele permaneceu durante 3 anos. Éfeso era uma das cidades mais importantes do Império Romano. Era tão importante quanto a cidade de Corinto e a cidade de Roma. Sua população era de aproximadamente 300 mil habitantes. Seu comércio e indústria abastecia toda aquela região e ia além mares. Sua deusa Diana tinha um templo que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele era 10 vezes maior do que o Partenon lá em Atenas. O povo era extremamente idólatra, mas Deus conduziu o apóstolo Paulo na sua 3ª viagem missionária para que ali ele realizasse um trabalho extraordinário de transformação. Milhares de pessoas nesses anos creram no Evangelho. Deus realizou através de Paulo milagres incontáveis. Os novos crentes eram pessoas que adoravam a Diana, ou eram pessoas ligadas ao ocultismo e à feitiçaria, e eles iam nas praças públicas e ali eles faziam fogueiras com seus livros de feitiçaria, testemunhando do amor de Cristo que veio a fazer parte das suas vidas e transformou seus corações. E é interessante que depois de 3 anos, sabe o que aconteceu? Demétrio, um dos industriais que fabricava ídolos, fabricava cópia do templo de Diana, fabricava cópia da deusa Diana, ele convocou uma grande multidão para ir numa espécie de coliseu que abrigava mais de 20 mil pessoas, por uma razão muito simples. As pessoas deixaram de comprar ídolos, porque eles creram no Senhor Jesus e a sua empresa estava indo de mal a pior. E aí ele convocou aquele povo para que ali eles discutissem o que deveriam fazer com os cristãos. E aí surgiu um escrivão que disse: Diana está aqui há anos, ninguém vai mudar isso, deixa eles. E assim aconteceu logo no final do ministério de Paulo. Mas é interessante que a palavra de Deus prevalecia não apenas em Éfeso, mas aquela pequena igreja onde durante 3 anos Paulo esteve, pela influência de Paulo e pela influência dos seus membros, que se envolveram de alma e corpo no Evangelho, o Evangelho seguiu para as cidades próximas. Aqui nós temos um mapa que mostra algumas cidades que são reveladas lá no Apocalipse, quando Deus revela para João a palavra para 7 igrejas da Ásia. E essas igrejas foram criadas nesse período de apenas 3 anos do apóstolo Paulo ali. Foram plantadas igrejas em Pérgamo, em Tiatira, em Esmirna, em Sardes, em Filadélfia e Laodiceia. Foram igrejas que nasceram a partir de Éfeso. Pergunto para os amados irmãos da minha igreja, nos nossos 40 e poucos anos de vida, quantas igrejas nós criamos? Quantas igrejas nós organizamos? Quantos lugares nós fomos? Quantos bairros de Sorocaba nós conquistamos? É interessante que em apenas 3 anos, Paulo, juntamente com aqueles irmãos que trabalhavam com ele, levaram o Evangelho para todas aquelas cidades. Depois de 3 anos pregando o Evangelho e organizando a igreja de Éfeso, Paulo resolveu encerrar o seu trabalho. E diga-se de passagem, já fazia entre 24 e 26 anos que Paulo tinha se convertido. E ele se converteu, ele tinha uma idade aproximada de 30 anos. Então podemos pensar que Paulo nessa época tinha entre 54 e 56 anos de idade. E ele estava ali, ainda cheio da graça de Deus, mas com o coração
apertado, porque ele sentia no coração que o seu trabalho ali em Éfeso já tinha encerrado. E ele saiu e deixou Éfeso e viajou. Depois de alguns meses, passando por Mileto, uma cidade que distava em torno de 73 quilômetros de Éfeso, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso para orientá-los em relação aos trabalhos da igreja. Não, a Bíblia não diz quantos eram, mas eram vários homens que trabalhavam. Hoje, eu gostaria de estudar parte do sermão do apóstolo, que o apóstolo Paulo pregou aos presbíteros da igreja de Éfeso. É uma mensagem de despedida, mas também é uma explosão de emoções dentro do coração de Paulo. É o momento que ele abre o coração para aqueles homens. E quando nós fazemos uma análise exegética do texto, e quando nós nos colocamos na posição de Paulo e na posição daquela igreja de Éfeso, nós vamos encontrar nesse servo do Senhor uma série de qualidades. Vamos encontrar nele um entusiasmo, um desprendimento para realizar a obra do Senhor. Paulo viveu sua vida com sinceridade e honestidade diante de Deus e dos homens. Ele foi um homem transparente. Era o mesmo Paulo que estava ali falando em Roma, era o Paulo que falava em Corinto, era o Paulo que falava em Éfeso, era o Paulo que falava nos lares, era o Paulo que falava à igreja, era o Paulo que foi lá para falar em Atenas, mas era o mesmo homem. E é interessante que o mesmo Paulo que tinha aquele entusiasmo no começo, quando ele ainda não era crente no Senhor Jesus, que foi atrás dos cristãos, com sinceridade no seu coração, é o Paulo que agora tem uma experiência com Cristo 26 anos atrás, e que a partir daí, ele vive a sua vida transformada pelo poder de Deus, gastando as energias da sua vida, redirecionando-a para que o Evangelho de Jesus conquistasse quem? Os gentios. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, a gente vai observar o seguinte: Paulo passou a viver respirando a graça de Cristo no seu coração. Era como o sangue que circulava no seu corpo e dava vida passando pelo coração e levando vida a todo o corpo. A graça de Cristo circulava na sua vida e a cada momento, levado pelo Espírito Santo, ele testemunhava no amor de Deus, pregando com poder e alegria, levando a mensagem de Jesus. Cada vez que ele abriu a sua boca, ele o fez com compaixão, com autoridade outorgada por Cristo Jesus no momento da sua conversão. É interessante, a gente fala autoridade outorgada. Quando eu assumi a carreira, há mais de 40 anos atrás, de fiscal de rendas, nós estivemos diante do governador, e o governador disse: a partir de agora vocês são fiscais do Estado, e vocês falam no nosso nome. Vocês têm autoridade dada pelo Estado. Quando o irmão foi conduzido a ser um policial, irmão Fio, foi-lhe dada autoridade, outorgada, porque não era sua, ela era do Estado. Sabe o que aconteceu? Significa autoridade outorgada, que ela era imanente da própria pessoa de Cristo, que concedeu a Paulo e a cada pessoa que recebeu Jesus no seu coração, autoridade para testemunhar, para orar, para pregar, para viver o Evangelho. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios 5:20, ele diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo. Ele está falando de mim, ele está falando do amado irmão. Cada um de nós é um embaixador de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Quando você testemunha do amor de Deus no seu coração, você está testemunhando com a autoridade recebida de Jesus para você, que Deus lhe concedeu, que Jesus Cristo lhe concede,
para que você leve a sua experiência àqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. E essa autoridade outorgada acontece no momento em que nós recebemos Jesus como nosso Salvador pessoal. A partir desse momento, a palavra de Deus nos mostra que nós recebemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo em nós. E nós temos a presença viva da Trindade dentro do nosso coração e passamos a ser templo do Espírito Santo e sacerdotes de Deus para levar o Evangelho de Cristo aos corações. O versículo 17 diz assim: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Paulo se encontrava no porto de Mileto. Ele tinha desembarcado de um navio. E ali ele chama os presbíteros para se reunirem junto à praia, próximo ao porto. Esse texto ele revela um pouquinho da organização das igrejas no período apostólico. É interessante que as igrejas, Paulo ele ia, pregava, formava uma igreja, organizava uma igreja, em seguida ele discipulava os crentes no Senhor Jesus, e aqueles crentes mais ávidos pelo Evangelho, aqueles crentes mais envolvidos no Evangelho, eram constituídos presbíteros. E esses presbíteros que eram escolhidos entre os irmãos mais experientes, espirituais da igreja, eles dirigiam a igreja em colegiado. Era assim que funcionava e funcionou até aproximadamente o ano 350 da era cristã. Presbítero, dentro do grego, significa aquele que é mais velho, ou uma pessoa mais velha ou experiente, respeitada por seu comportamento espiritual. Um presbítero era alguém que tinha maturidade suficiente para liderar uma igreja de forma sensata. Não havia uma distinção. Nós não encontramos essa distinção no Novo Testamento entre presbítero, bispo e pastor. Os três estão no mesmo nível. Nestes últimos anos, as igrejas batistas têm adotado o colegiado de pastores, com funções específicas, por áreas de atividade, para organizar e dirigir as igrejas a sua vida espiritual e administrativa. Não sei se você já observou, mas quando você entra no site, você vai encontrar um colegiado. Não um pastor, mas vários pastores sendo administrados e trabalhando nas várias áreas da igreja para movimentá-la no crescimento. Fábio está aí, Fábio. Nós já passamos pela assembleia e talvez você nem tenha ficado sabendo, porque às vezes você não participa das assembleias. Mas brevemente, visando o crescimento da nossa igreja, estaremos solicitando o concílio de pastores para examinar o irmão Fábio com vista à sua consagração ao ministério pastoral, para coordenar e dirigir uma das áreas da nossa igreja. E assim estaremos iniciando um pequeno colegiado entre nós. Oxalá, outros possam também compor esse colegiado no futuro, e que outros pastores também se acheguem à nossa igreja e possam participar em várias áreas da nossa igreja. Sabe quais eram as funções dos presbíteros? Então você me pergunta, mas pastor, por que batista não tem presbítero? Pode ter, e algumas igrejas já têm. As mais tradicionais não têm, como a nossa. Aliás, a nossa, pelo que eu sei, não tem nem diáconos, né? Mas os presbíteros tinham a função de pregar e ensinar, transmitir a palavra de Deus para que todos crescessem, resolver questões difíceis, debater temas controversos e juntos tomar decisões, orar pelos doentes. Naquela época, quando se considerava que o azeite trazia saúde, eles ungiam com azeite as pessoas e oravam clamando ao Senhor, pedindo cura. Também pastorear, orientar, aconselhar os fiéis para fortalecer a igreja, mantendo a disciplina ensinada pelo apóstolo Paulo. Por que Paulo não foi direto para Éfeso? Se ele estava tão próximo
a 73 quilômetros apenas. E aí é interessante o seguinte: um navio de Paulo passou por Éfeso, mas ele não desceu. Ele foi descer lá numa outra cidade, chegando depois até Mileto. Duas razões: ele estava levando uma oferta arrecadada entre os gentios para o povo crente lá de Jerusalém que passava necessidade financeira. Alguém já te perguntou para que serve aquele carrinho que está lá na porta? Você percebeu que tem um carrinho lá? E diga-se de passagem, tem uma faixa linda que foi feita pelo Diógenes, se não falha a memória, junto com a Érica. Sabe para que serve? Para mim olhar além do meu umbigo, olhar além da minha família e olhar para aqueles que carecem das necessidades também materiais e colocar ali gêneros alimentícios para serem distribuídos. É para isso. Mas Paulo, ele levava uma oferta dos gentios para Jerusalém. Mas ele também queria chegar lá antes da Paz, do Pentecostes, e participar do Pentecoste. Se ele parasse em Éfeso, sabe o que ia acontecer? Aquilo que acontece com a gente quando chega à igreja que nós pastoreamos, ou na casa de alguém que foi nossa ovelha, e a gente chega lá e as pessoas nos abraçam, as pessoas querem que nós almocemos, que nós jantemos, que nós estejamos com eles. E como é difícil de se desvencilhar, é complicado. Por isso que Paulo não foi até Éfeso, porque ele tinha pressa de chegar até Jerusalém. Mas ali em Éfeso, ele era tratado com tanto carinho, com tanto amor. O versículo 18 e 19 diz assim: quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações de quem? Da igreja? Não, dos judeus. Eu quero tirar algumas ideias desse versículo. Eu estava estudando, e olha, Deus falou muito comigo. A primeira ideia: todo líder, todo crente, precisa ter um compromisso consigo mesmo. Eu tenho que ter um compromisso na minha mente, no meu coração, para que eu possa viver o Evangelho. Compromisso de ser a mesma pessoa ao longo de todo o ministério, sem se deixar levar pela vaidade, pela ganância ou pelo esquecimento das prioridades da vida. Sabe qual é o nosso maior desafio como crentes que participam ativamente da Igreja de Cristo? O maior desafio, porque nós somos humanos e sujeitos a todas as variações emocionais, sujeitos a críticas, sujeitos a injustiças, sujeitos a ciladas do inimigo, sujeitos às tentações, sujeitos a sentimentos negativos que tentam nos desanimar. Sabe qual é o maior desafio? O grande desafio, muitas vezes, na nossa vida é o ativismo. Nós queremos abraçar tudo. E queremos fazer tudo. Teve uma época na minha vida que eu trabalhava 16 horas por dia e só sobravam 8. E eu perdi muito por isso. Nunca mais eu fiz isso. Depois que Deus permitiu que eu passasse por tantos problemas na minha vida por isso. O ativismo destrói. Nas eleições, na nossa igreja lá em Campinas, nós tínhamos um ideal. Ninguém poderia participar de ministérios mais do que 3, um líder e participar de 2 como auxiliar, para que o ativismo não atingisse a nossa igreja e os crentes da nossa igreja. Alguns brigavam comigo por isso, porque diziam: pastor, eu quero fazer isso. Eu dizia: por favor, não faça tudo isso, porque ao fazer tudo isso você pode perder a tua família. Pare por aqui. Somente pela presença viva de Cristo em nossa vida conseguimos ultrapassar as barreiras diárias que tentam impedir o nosso ministério.
Ministério, meus amados irmãos, que na nossa igreja, por cada um dos coordenadores, é exercido com amor, com dedicação, com desprendimento. Mas não é possível cuidar dos outros se eu não cuidar de mim mesmo e das pessoas que eu amo. Eu preciso primeiro cuidar da minha vida. Eu preciso cuidar da minha devoção para com Deus. Eu preciso cuidar da minha leitura bíblica diária. Eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso estar submisso à graça de Jesus Cristo para vivenciar a cada dia a presença dEle na minha vida. Eu preciso buscar constantemente a comunhão com o Espírito Santo para que eu possa viver e realizar a obra do Senhor. O versículo diz assim: servi ao Senhor com toda humildade. Eu servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas. O líder de qualquer área de igreja de Cristo precisa saber com clareza a quem está servindo. Eu tenho que ter absoluta certeza no meu coração a quem eu estou servindo. Eu sirvo a Jesus. Embora sirvamos a igreja ou estejamos dirigindo atividades que envolvem pessoas sobre todas as coisas, eu, você e qualquer um membro da nossa igreja que participa na sua vida diária, está servindo a Jesus. Estando a serviço de Jesus, não devemos nos desencorajar com críticas ou esperar elogios humanos para realizar o nosso ministério. Temos que ter a humildade no nosso coração. Paulo, ele disse assim: servi ao Senhor. Eu servi ao Senhor. Ele não disse eu servi à igreja de Éfeso. Ele disse eu servi ao Senhor. É imprescindível, portanto, que jamais nos esqueçamos que o único Senhor da nossa vida é Cristo. A igreja não tem donos. Pastor Nilson não é dono da igreja e jamais será. É apenas um pastor transitório que passa e outros virão depois de mim. Igreja não é clube, igreja não é ONG, igreja é de Jesus e Ele é o Senhor. Ele é o pastor da igreja. Por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses 1,18, ele diz assim: Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo Ele tenha supremacia. Qualquer coisa que nós façamos na casa do Senhor, qualquer coisa que nós façamos na nossa própria casa, Jesus tem que ter supremacia. Ele tem que ter a sua presença dirigindo a nossa vida. Paulo trocou o orgulho pela humildade. Ele diz: eu servi a Jesus com toda a humildade. Lucas começou a mencionar Saulo, que também se chamava Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, como um fariseu orgulhoso, que arrastava homens e mulheres para a prisão ou para a morte. Mas agora, após Paulo ter se convertido a Jesus, ele abre mão de uma vida confortável, ele abre mão de um título, abre mão de ser líder judaico para dedicar-se ao Evangelho. Ele passa a viver o Evangelho de maneira simples, junto ao povo judeu gentil, para testemunhar sua experiência de forma simples, para levar outros a conhecerem o amor de Deus e terem comunhão com Ele. Ele diz: eu servi com lágrimas. O sofrimento e a perseguição fazem parte da vida cristã autêntica. Quando minha avó, Maria, na década de 40, decidiu ser batizada, meu avô era um feiticeiro. Se converteu Maria, se converteu Cornélio, se converteu a minha tia que mora lá no Rio de Janeiro, e eles foram até o pastor e iam ser batizados no lago. Naquela hora, o pai dela pegou uma espingarda, ficou atrás de uma árvore e disse: se ela se batizar, eu mato ela, porque ele era um católico devoto. E ele não admitia que vó Maria pudesse receber Jesus no seu coração.
Quando o vô Benedito viu o testemunho da sua esposa, ele disse: se ela é capaz de até ser morta pelo seu pai para seguir Jesus, eu também quero Jesus. Ele disse para o sogro: você vai ter que matar ela, me matar e matar nossos filhos. E disse ao pastor: eu quero me batizar porque eu recebo hoje Jesus no meu coração. Benedito morreu como pastor, sendo ordenado aos 70 anos. Foi evangelista a vida inteira. Organizou a primeira igreja batista de Sorocaba, organizou a igreja batista central de Sorocaba. O sofrimento faz parte integrante, contínua e inseparável do ministério de Paulo. Tanto Maria quanto Benedito perderam os bens de raiz de família, foram deserdados pelos seus pais. De perseguidor, Paulo passou a ser perseguido e jurado de morte. E é interessante que quando ele pregou a sua primeira mensagem, logo após ter se convertido lá em Damasco, os líderes judaicos quiseram matá-lo, e ele precisou ser retirado descendo em um cesto. Já imaginou? Um líder judeu descendo num cesto, às escondidas, à noite, para não ser morto. Muito embora, lá em Antioquia, ele foi apedrejado e pensaram que ele tinha morrido. Mas Deus não permitiu. E os irmãos foram lá e o resgataram. Muito embora Lucas tenha descrito perseguição ao apóstolo Paulo em Éfeso, aqui ele narra seu sofrimento foi decorrente das ciladas dos líderes judeus que moviam contra ele. Testemunhar foi o alvo da sua vida. Ele diz: não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso. Essas palavras começaram a reverberar na minha mente. Eu não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes publicamente, de casa em casa. Seu desejo era levar pessoas a conhecer o amor de Cristo, testemunhar a fé, o arrependimento, a regeneração foi o ideal da sua vida e não mediu esforços para alcançá-lo. Pregou de casa em casa, testemunhou nas sinagogas, pregou no Areópago, pregou nas cadeias, pregou nas embarcações. Em momento algum ele pregou para buscar reconhecimento e glória, mas apenas na sua humildade, para levar o amor de Deus aos corações. Ele diz: eu não deixei de pregar nada que fosse proveitoso. Algumas versões dizem assim: eu não deixei de pregar-lhes nada que fosse útil. E aí eu comecei a pensar, o que é proveitoso, o que é útil? E aí cheguei a algumas conclusões que dizem as seguintes: naturalmente, nem sempre o que é útil para a vida cristã é facilmente aceito pelos ouvintes, porque a nossa tendência é viver na nossa zona de conforto e se acomodar. Nossa tendência é viver na zona de conforto e se acomodar. Então, mostrar o perigo do pecado na vida do crente é útil, mas dói nos ouvidos daqueles que se acostumaram com seus pecados. Falar da necessidade do arrependimento é útil, mas dói nos ouvidos daqueles que se julgam justos diante de Deus. Pregar a humildade é útil, mas dói nos ouvidos daqueles que vivem dominados pelo orgulho e são egoístas, buscando constantemente reconhecimento pessoal. Pregar perdão incondicional é útil, mas dói nos ouvidos daqueles que guardam e realimentam mágoas no coração. Pregar a comunhão é útil, mas dói nos ouvidos daqueles, me perdoem, porque em 45 anos tenho visto daqueles que fomentam intrigas, ouvem e repassam fofocas, e muitas vezes geram discórdia na igreja de Cristo. Aceitar o útil no lugar do agradável é o grande desafio à nossa fé e vida diária com Deus. Paulo, em momento algum, fez acepção de pessoas. A palavra diz: testifiquei tanto a judeus como a gregos, dizendo a eles que eles precisam se converter com arrependimento e fé em Cristo Jesus. Paulo não
de momento diz que fez acepção de pessoas, mas que a todos pregou arrependimento e fé. E é interessante que arrependimento e fé caminham juntos, mas na prática, qualquer um dos dois pode vir primeiro. Pode vir primeiro a fé e o arrependimento depois. Pode vir primeiro o arrependimento e a fé depois. Não importa qual seja a nossa experiência de salvação, nós somos salvos pela graça de Jesus. Lá em Romanos 2,11 o apóstolo declarou: porque com Deus não há acepção de pessoas. É interessante que a ideia neste texto é que Deus julga a todos por igual, porque todos nós somos pecadores que precisam de arrependimento e fé, porque juntos um dia estaremos, quando Cristo voltar, diante do Cordeiro. As verdadeiras intenções do nosso coração são essas que contam para Deus. É aquilo que você sente, é aquilo que você pensa, é aquilo que você vê na graça de Cristo, é aquilo que você move, aquilo que move a sua mente, que move o seu coração, que move a sua intenção, é que Deus deseja olhar. Deus vê a minha sinceridade, Ele vê o meu arrependimento, Ele vê a minha mudança de comportamento, e a partir daí Ele exerce o seu julgamento sobre nós. Ele não vê a aparência do nosso exterior, mas Ele vê o nosso interior, e Ele deseja que o nosso coração seja constantemente transformado pela sua misericórdia e graça. Devemos viver de maneira autêntica diante de Deus e das pessoas que nos cercam, refletindo as nossas atitudes. Quantas vezes seu colega de trabalho perguntou para você o que é que você tem de diferente? Eu e meu querido irmão lá de Campinas, que almoçava comigo todos os dias, éramos fiscais de rendas e membros da mesma igreja, almoçávamos um dia com uma pessoa que era um dos líderes do gabinete, e ele olhou para nós e disse: sabe, meu filho mais velho, que vivia nas boates, que virava as noites de sexta, de sábado nas boates, ele foi convidado para uma reunião de jovens lá na primeira igreja batista de Campinas. E eu não sei o que foi que aconteceu, mas ele nunca mais saiu de casa para ir para uma boate. Agora ele está em casa. E toda vez que eu olho para ele está lendo a Bíblia. E eu estranho, porque ele está se formando na faculdade, mas ele encontrou a graça, alguma coisa diferente na sua vida. Vocês podem me explicar? E aí, durante o nosso almoço, eu e Jairson gastamos quase 1 hora mostrando para aquele homem que só Cristo faz a diferença. Na semana seguinte, ele foi com o filho para a igreja e a sua esposa, e os dois se converteram. Hoje são todos, pelo que eu sei, membros da primeira igreja batista de Campinas. Deus faz a diferença. Por que é que ele veio perguntar para mim e para o Jairson? Ele sabia que nós éramos crentes. Ele queria descobrir o segredo da vitória espiritual na sua própria vida. Agora, diz o versículo 22, agora compelido pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém. O grande ensinador e orientador da nossa vida é o Espírito Santo. Jesus declarou em João 14, 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu tenho lhes dito. Lá em 1 Coríntios 3, 16, 17, Paulo diz assim, afirmando que somos templos do Espírito Santo: não sabeis vós, ou vocês não sabem, vocês são templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês. Será que vocês não sabem isso, e não têm reconhecido isso a cada momento da vida de vocês? Lá em Gálatas 5, 25, Paulo ensina que nós devemos produzir frutos da presença do Espírito Santo e sermos
constantemente orientados por Ele. Paulo diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Opa, com o homem natural, eu consigo ter esses frutos? Muito difícil. Só quando a minha mente é dominada pelo Senhor. Só quando o Espírito Santo trabalha o meu coração. Aí eu posso desenvolver amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Porque contra essas coisas não existe qualquer costume ou lei. Aí ele vem com uma palavra muito importante. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, portanto, diz Paulo, andemos também pelo Espírito. Paulo também, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, sabe? Eu refleti no meu coração, pela influência do Espírito Santo que habita em mim. E agora, eu estou entendendo que eu preciso ir lá para Jerusalém. Porque o Espírito Santo trabalhou minha mente, trabalhou meu sentimento, trabalhou a minha vida. Como é que eu posso saber se os meus pensamentos vêm de Deus, da minha mente ou do diabo? Quarta-feira passada comecei a falar sobre isso, vou continuar. Na próxima quarta-feira, não sei quem está na escala, mas eu peço que me permita continuar. Agora, diz ele, compelido pelo Espírito, estou indo a Jerusalém. Então, como é que eu posso saber? É voz de Deus ou é voz do diabo? Ou é a voz da minha própria mente? Eu quero pensar agora uns momentos e eu peço a vocês que tenham um pouquinho só de paciência, porque eu gostaria de ir até o final dessa mensagem. Diariamente, vou gastar uns minutos a mais. Diariamente precisamos tomar decisões que afetarão nossas vidas e daquelas vidas daqueles que amamos. Quanto tempo eu devo dedicar-me assistindo o meu programa predileto de TV? Ou olhando o meu celular? Ou buscando um vídeo para ouvir? Quanto tempo eu devo permitir que o meu filho assista a TV ou a um vídeo enquanto eu estou trabalhando? Eu devo ficar assistindo TV até o final da noite, tarde da noite, ainda que isso interfira no meu trabalho no dia seguinte? Devo fazer um orçamento mensal para controlar as finanças da minha casa e não correr o risco de deixar de pagar minhas contas? Devo separar tempo de qualidade com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos? São tantas as questões que nós temos que pensar todos os dias. Mas como posso tomar essas decisões? Muito embora tenhamos conhecimento sobre a verdade bíblica, muito embora saibamos que precisamos fazer a vontade de Deus, como saber se de fato estamos ouvindo e seguindo a orientação do Espírito Santo? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 10:5, ele disse que podemos ter controle dos nossos pensamentos. Você já parou para pensar nesse texto? Lá nesse texto, 2 Coríntios 10:5, ele diz, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo, no sentido de controlado, todo o pensamento. Opa! Eu liguei meu celular, apareceu uma imagem sexual, eu mudo, porque eu acabei de ser tentado, e eu não quero cair na tentação de abri-la. Eu tenho controle sobre o meu pensamento, eu tenho controle sobre os meus dedos, eu posso decidir se eu vejo ou se eu não vejo. Mas aí ele diz, todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O que ele está dizendo? Pastor Jonas Madureira escreveu um belíssimo livro, e ele fala justamente sobre isso, vida controlada por Deus, vida cativa, mente que busca compreender e viver o Evangelho de Jesus. Então nós vivemos uma constante batalha para discernir se os nossos impulsos vêm de Deus, da nossa mente ou do diabo. O nosso filtro,
é a orientação que procede da Bíblia. É através da palavra que a nossa mente é purificada e santificada. Lá na oração sacerdotal, Jesus orou assim por nós: Pai, santifica o Nilson na verdade. Que a tua palavra seja verdade na vida de Nilson. Assim como vieste ao mundo, eu envio o Nilson ao mundo. E em favor dele eu me sacrifico, para que também ele seja santificado pela tua verdade. Deus, Ele olha para mim, olha para você, e foi isso que Jesus clamou, que pela vida do próprio Cristo, nós sejamos santificados. A palavra de Deus clareia nosso pensamento, para que possamos ter uma coisa chamada discernimento. Salmo 119 é o salmo mais comprido da Bíblia. E eu quero citar apenas alguns versículos. Diz assim: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus ensinos e de todo o coração o buscam, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Eu guardei no coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois é neles que eu encontro satisfação. Eu refleti sobre os meus caminhos e voltei os meus passos aos teus testemunhos. Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois eu confio em teus mandamentos. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já teria me destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. E ele conclui lá no versículo 105, a tua palavra que ilumina os meus passos, e é a luz que clareia o meu caminho. Mentores espirituais também podem nos aconselhar nas decisões importantes da vida. Provérbios 12:15 diz: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Provérbios 20:18 diz: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Orar pedindo sabedoria é o caminho da vitória. Tiago, lá no capítulo 1, versículo 5 e 6, ele diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos lá livremente de boa vontade lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Jamais se esqueça também, Jesus é o teu pastor. Jesus é o teu pastor. Jesus disse: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Jesus conhece você pelo nome. Jesus conhece você como você é. Diz no momento que você foi gestado na barriga da sua mãe. Ele sabe tudo sobre você. E diz o texto, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz. E ele diz: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Versículos 22 e 23. Ele diz: sem saber o que me acontecerá ali. Paulo era tão limitado quanto eu ou você. Ele não tinha onisciência para conhecer o futuro. Mas isso não me impedia de continuar a sua jornada ministerial. Mesmo desconhecendo o futuro, ele apenas seguia seus passos, realizando a obra que lhe foi confiada. Lá escrevendo a 2 Timóteo, ele diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio.
desse evangelho foi constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa eu também sofro, mas eu não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo demonstra ter consciência quando ele diz estas palavras, senão que. Ele diz assim: agora compelido pelo Espírito, orientado pelo Espírito, estou indo a Jerusalém, sem saber o que vai me acontecer ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me tem avisado que prisões e sofrimentos me esperam. Paulo demonstra ter consciência da sua missão. Ele foi preso lá em Jerusalém, depois de chegar lá. No passado foi injuriado, perseguido, apedrejado e até mesmo abandonado por alguns discípulos. No futuro sabia que ainda lhe aguardavam prisões e sofrimentos por amor de Cristo. É interessante que esse versículo também mostra a fidelidade de Paulo. Perceba a fidelidade de Paulo em viver sob o domínio do Espírito Santo. Ele diz: eu não sei o que me acontecerá ali. Nós não sabemos o que vai acontecer na nossa agenda amanhã. Eu tenho coisas marcadas para amanhã, mas é uma aventura de fé. Mas nós sabemos que Jesus estará conosco, pois Ele disse: tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus diz: tome a sua cruz e siga-me, Ele diz que tomar a cruz é estar pronto para viver as alegrias e as tristezas do nosso ministério, ou da nossa própria vida diária. É ser fiel, disposto a manter a nossa identidade com Cristo, mesmo diante das perseguições e perdas. É saber que podemos pagar alto preço por sermos crentes, e mesmo assim, vivermos intensamente o próprio Evangelho. Versículo 24 e último. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Eu quero aqui dividir, e eu lhes peço mais 10 minutos. Dividir esse versículo 24 em 3 áreas. A minha vida, a minha corrida, o meu ministério. A minha vida. É interessante que lá em Filipenses, Paulo diz assim: eu aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo viveu intensamente a orientação de Cristo. Jesus disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, ele a encontrará. Paulo empregou sua vida integralmente a serviço do Evangelho. E é interessante que nesse texto, Filipenses 3, 7 a 11, e eu quero citar apenas aquele texto que está em verde, onde Paulo diz: não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa alcançar a ressurreição dos mortos. Lá na tua casa, leia Filipenses 3, 7 a 11. Então, ser discípulo é deixar que o mestre nos conduza. Houve um pastor luterano, que hoje trabalha na Alemanha, que quando estudava teologia lá na Flórida, nos Estados Unidos, ele pegou um pedaço de papel e ele escreveu um plano inteiro para a sua vida. Em seguida ele assinou o documento e disse: Deus, eu me comprometo contigo e eu peço que o Senhor endosse esse papel para que eu possa te servir por toda a minha vida. Só que anos mais tarde, já no ministério,
ele descobriu que Deus o levava por aventuras inimagináveis, que nunca estiveram naquele papel. E aí, imediatamente ele pegou o documento e rasgou o documento e disse: Senhor, eu tenho uma folha em branco e eu tenho uma vida em branco. Use-a do jeito que o Senhor quiser, como o Senhor tem usado. A minha vida está depositada sobre o teu altar. Faça o que quiser. A segunda expressão disse: se tão somente puder terminar a minha corrida. Nas suas 2 primeiras viagens de missionário, Paulo passou por diversos estádios onde eram realizados Jogos Olímpicos. Aqui ele usa a metáfora dos atletas corredores para mostrar sua disposição de correr na obra do Senhor e chegar ao final. Ele não estava preocupado em chegar ao final ganhando o prêmio maior, mas ele queria apenas chegar ao final. Chegar ao final pela sua vida, pela sua obra, pelo seu ministério. Para vencer a corrida, um atleta precisa estar fisicamente preparado para enfrentar o desgaste. Em momento algum olhar para trás, porque quando ele olha para trás, ele perde a frente. Não se preocupar com seus adversários, mas ele usar o seu conhecimento físico e ambiental e superar as suas atividades, suas deficiências. Paulo vivia intensamente seu ministério, respirando a graça de Cristo. Ele encerra o versículo 24 dizendo assim: eu quero continuar testemunhando o evangelho da graça de Deus. Quase 26 anos já tinha se passado. Quanta aventura Paulo passou. Mas ele encerra dizendo: eu vou continuar testemunhando o evangelho da graça de Deus. Paulo vivia intensamente o seu ministério, ele respirava, como dissemos no início, a graça de Cristo, e ele produzia frutos transbordantes pela unção do Espírito Santo, na sua mente, no seu coração. E eu quero concluir. Talvez você esteja pensando: pastor, finalmente, não tem problema não. Às vezes cansa mesmo ouvir pastores falarem muito, e eu quero concluir com as últimas palavras do meu querido Paulo, de Lucas, ali em Atos 20, 35 a 38, ele diz assim para aqueles presbíteros: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante o trabalho árduo, presta atenção, acorda, se estiver dormindo, ele diz: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, é suor de camisa, é vestir a camisa de Cristo, é ter a disposição para testemunhar pela obra do Espírito Santo, é aproveitar as oportunidades que surgem no dia a dia, é abrir o lar para que o Evangelho seja pregado. Mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Dar a vida, dar a experiência, dar o amor, dar a vitória que ganho em Cristo Jesus. E a palavra diz: tendo dito isso, ele se ajoelhou com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração que vem nos versículos anteriores, onde ele disse que nunca mais eles veriam a sua face. E então os presbíteros o acompanharam até o navio onde ele embarcou. Sabe, Paulo nunca mais esteve em Éfeso, mas a obra de Paulo ficou ali marcada em Éfeso, porque ele dedicou a sua vida. Quando você olha para o seu passado, aqui na nossa igreja, quando você olha pelo tempo que passou, pelos pastores que passaram, pelos coordenadores de ministérios que passaram, você vai ver na vida de cada um a obra marcada pela obediência a Jesus Cristo, pela graça de Cristo no coração, pela autoridade dada por Cristo. E eu sei que você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, vocês que estão aqui, alguns desde a organização, tem a vida marcada pela obra de Cristo, trabalhando por Jesus, dando a sua vida por Jesus.
E oxalá que cada um de nós possa fazê-lo enquanto nós vivermos. Paulo, ele disse para eles: olha, eu estou indo embora, vocês não me verão mais, mas Cristo estará com vocês. E eles jamais o abandonarão. Que Deus nos abençoe. Com isso eu quero concluir e orar. Convido você a colocar-se em pé. Convido vocês a colocarem-se em pé. Pai amado, o texto é um texto curto, mas ele trabalha a nossa mente, trabalha o nosso coração, trabalha a nossa vida. E nós queremos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nos perdoe. E que o Senhor a cada dia renove a autoridade de Cristo no nosso coração. Mas não apenas a presença viva de Cristo, mas a unção do Teu Espírito Santo. Para que possamos caminhar na nossa vida, cada um exercendo uma função lá fora, disfarçada, porque na verdade somos todos apenas servos de Jesus, que estamos ali para testemunharmos do Teu amor. Por isso, Pai, te pedimos que o Senhor esteja a cada momento nos usando como igreja, nos usando como família, usando nossa vida, usando nossos bens, usando nossos filhos, usando, ó Deus, aqueles que nós amamos, para que juntos possamos te servir. Ó Deus, desperta no nosso coração a cada dia o entusiasmo pela graça de Cristo, a alegria de ser crente no Senhor Jesus, o desejo sincero no coração de estar na Tua presença, na Tua casa, para juntos em comunhão, comungarmos da mesma fé, pregarmos a mesma palavra, vivermos o mesmo Evangelho e sairmos a campo como missionários a partir do nosso lar para levar o Teu amor aos corações. Abençoa a minha vida, a vida da minha esposa, a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos netos. Abençoa a minha igreja, abençoa cada família da minha igreja, eu te peço, e abençoa cada pessoa que ao longo do tempo se houve a oportunidade de transmitir essa palavra pela internet, possa também, ó Deus, pela Tua palavra ser vivificada, transformada, e ter a alegria de pregar o Teu Evangelho e testemunhar da fé. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.